Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre comunista. Eu, parte 3. Eu estava ouvindo e assistindo esses dias o ministro do Superior Tribunal Militar falando. Infelizmente, ainda existem pessoas que veem o fantasma do comunismo. Não há qualquer perigo de comunismo no mundo hoje. O perigo do comunismo acabou quando acabou a União Soviética, em 1991, portanto, há 30 e poucos anos atrás. Então não faz sentido as pessoas, principalmente as idosas, ficarem recuperando aquelas ideias do final do século XX, onde o comunismo era ameaçador, onde existia a União Soviética que poderia implantar comunismo, ajudar a implantar em algum país do mundo. Poderia, mas a União Soviética só participou de lugares onde ela foi chamada. E quem chamou a União Soviética chamou para defender-se das garras dos norte-americanos, como foi o caso de Cuba. Então não há a menor possibilidade de o comunismo entrar em algum lugar através de mecanismos utilizados por algum governante lá de fora. Na época da União Soviética, na época de Getúlio Vargas ainda, então, Olga Benário, que foi morar na União Soviética, ela era judia alemã, e escapando do nazismo, fugindo do nazismo, foi para a União Soviética. Já falamos, trocou 6 por meia dúzia, né? Porque trocar o nazismo pelo comunismo não era muito diferente. Ambos os regimes eram ditatoriais. E a Olga Benário veio parar no Brasil, casou-se com Luiz Carlos Prestes, que também era um líder comunista, e desta maneira, no Brasil, os maiores líderes comunistas no Brasil na época foram Luiz Carlos Prestes, Olga Benário e também Plínio Salgado, então que abraçaram essa ideia do comunismo. Então, não há a menor possibilidade, isso aqui é uma grande bobagem, isso aqui é coisa de bolsominion. Os bolsominions veem perigo para tudo quanto é lado, falam em liberdade, não sei de onde, como se eles estivessem presos ou como se eles fossem escravos. É uma coisa totalmente neurótica. Eu acredito que eles têm algum problema, não é possível pensar desta maneira. E ficam falando em liberdade, principalmente o líder deles, mas não é à toa que o líder deles, quando foi mandado embora do exército, foi exatamente tirado do exército por algum problema de disfunção mental e desta maneira foi aposentado por não ter capacidade mental. Então, não dá para gente ficar criticando ou coisa parecida, mas usar isso na política. E o bolsonarismo virou uma seita. Esta é a grande verdade. Outra coisa, quem já não ouviu falar do vermelho, como eles falam, nossa bandeira jamais será vermelha. Em primeiro lugar, eu acho que eles têm algum problema para raciocinar e nunca perceberam, nunca pararam para pensar que a palavra Brasil vem de brasa. E se vem de brasa, qual é a cor da brasa? Vermelha. O Brasil é chamado de Brasil por causa da madeira chamada pau-brasil, que foi o primeiro grande produto de exportação brasileiro. Quando os portugueses aqui chegaram, conheceram o pau-brasil e este pau-brasil liberava uma tinta, e esta tinta era uma tinta bastante cara, utilizada na Europa para tingir tecidos, chamado pau-brasil, ou no idioma indígena, Ibirapitanga, que é o pau-brasil. Então, dizer que a bandeira brasileira jamais será vermelha, mas quem é que está querendo trocar a cor da bandeira? Ninguém está querendo trocar. A esquerda falou alguma vez em trocar a cor da bandeira? Para nós isso não importa. Para nós isso não há necessidade nenhuma de colocar a cor vermelha na bandeira. A cor vermelha tem que ser colocada no coração, porque a cor vermelha é a cor da luta trabalhista. Isto é histórico. Ah, mas o comunismo usa a cor vermelha. O comunismo é
de esquerda. O comunismo sempre foi de esquerda. E o comunismo também respeita e luta pelo trabalhismo. Isso não significa dizer que todo trabalhista é comunista. Então, todo comunista vai lutar pelo trabalho. Esta é a função do comunismo, lutar pelo trabalho. O comunismo é de esquerda. Tanto é que a foice, que representa o campo, e o martelo, que representa o homem da cidade, o trabalhador da cidade, representam os trabalhadores. Agora, dizer que toda a esquerda é comunista, aí é falta de informação. Aí é ser mal informado. Aí você pergunta, e a esquerda, então, se o vermelho representa a esquerda, como que surgiu isso? Como que aconteceu? Muitos dizem porque a esquerda nasceu na França, com a Revolução Francesa, e, logicamente, já em outra oportunidade eu falei, os ricos e a igreja ficavam do lado direito e os pobres, os trabalhadores, ficavam do lado esquerdo do orador. Então, a esquerda é representada também pela cor vermelha por causa da cor da bandeira da França, onde tem o azul, que representa a liberdade, o branco, que representa a igualdade, e o vermelho, que representa a fraternidade. A palavra fraternidade ou fraterno vem de irmãos, principalmente a sociedade, a classe trabalhadora, a classe mais humilde, onde todos deveriam viver como irmãos. Então, desta maneira, o vermelho representa o trabalhismo, mas também o vermelho representa a força, e o vermelho representa o sangue que dá a vida a todo mundo. Todos os seres vivos possuem sangue e, portanto, é este sangue vermelho que sustenta a nossa vida. E desta maneira, o vermelho não pode ser representado como uma ideologia política ou perigosa ou coisa parecida. É falta de conhecimento, é falta de informação. Então, como eu já falei, esse bolsonarismo se tornou uma seita. E uma seita que mente muito e muitas vezes faz isso de propósito para enganar as pessoas. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fiquem com Deus. Muito obrigado.